Oi pessoal, vamos fazer hoje um chaveiro de coração com tassel. Iniciamos com o anel mágico. Esse primeiro pontinho aqui fechando já vamos contar como correntinha. Então, vamos subir mais duas, fechamos em 3 correntinhas. E vamos fazer agora 4 ponto alto duplo. Pegar uma, duas alcinhas e fechando um ponto alto duplo. Nós já fechamos um, esse é o nosso segundo ponto alto duplo. O terceiro ponto alto duplo. Fechou. E o quarto ponto alto duplo. E foi. Nós, contando com a correntinha, teremos 5. 1, 2, 3, 4, 5 com a correntinha. Agora, vamos fazer pontos altos comuns. Uma dica é deixar bastante fio no início do anel mágico, para que você não tenha a dificuldade que eu tive na hora de fazer esse, que é ficar puxando. Fizemos aí 3 pontos altos. Eu tive que puxar um pouquinho, porque estava curto o fio. Fazer um ponto alto duplo para fazer aquele biquinho do coração. E então, vamos fazer mais 3 pontos altos, fazendo a outra metade do coração. 1 ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. Agora, vamos fazer 4 pontos altos duplos. 1, 2 alcinhas para fazer o nosso ponto alto duplo. 1 ponto alto duplo. 2 pontos altos duplos. 3 ponto alto duplo. 2 e 3, tá. E agora o nosso quarto ponto alto duplo. Para encerrar essa carreira, vamos subir 3 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo no anel mágico, tá? Aqui eu tinha deixado um fio muito grande, então eu voltei, puxei mais o fio para não ficar aquele ponto folgadão. Fecho com ponto baixíssimo. E aí eu puxo o anel mágico, puxa bem para fechar. E nas correntinhas nós vamos fazer 3 pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada correntinha. Pegando apenas a alça de trás. Nosso ponto baixo fica com 2 alças. Nós vamos pegar apenas a alça de trás. Tem a da frente, nós vamos pegar a de trás. Fazer ali um ponto baixíssimo. Vai ter um pouquinho de dificuldade nesse primeiro ponto baixíssimo por causa da posição do ponto. 2 pontos baixíssimo e nosso terceiro ponto baixíssimo. Agora, nos pontos altos que fizemos, vamos fazer aumento em ponto baixo. Fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Foi um aumento, agora o nosso segundo aumento. Terceiro aumento e quarto aumento. Depois de 4 aumentos, vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Aqui, naquele ponto alto duplo, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 correntinhas e mais um ponto baixo, que era para fechar, fazer a nossa pontinha. Eu fiz um ponto meio alto, ficou com um ponto muito espaçado. Para não ficar um buraco, eu peguei a alça de trás, a terceira alça. 3 pontos baixos agora, 2, 3 pontos baixos. Agora, vamos fazer o nosso aumento, 4 aumentos para cada ponto alto duplo que nós fizemos, um aumento. Então, 2 aumentos, 3 aumentos e 4 aumentos. Nas correntinhas, vamos fazer ponto baixíssimo. 1 ponto baixíssimo. 2 pontos baixíssimos e 3 pontos baixíssimos. E assim ficou o nosso coração. Aqui vocês podem ver o detalhe que fica, porque nós pegamos apenas a alça de trás. Ele fica com esse detalhe diferente na frente. Para encerrar o nosso coração, para ele ficar com esse meio bem fechadinho, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, colocando a agulha no meio do anel mágico e puxando o ponto baixíssimo. E
Agora, nós vamos cortar o fio pra gente colocar a nossa argolinha de chaveiro. Muito bem, eu cortei, vou puxar aqui o fio e com a agulha mesmo de crochê, coloco de trás pra frente pra puxar esse fio pelo meio do buraco do anel mágico pra fechar ele bem certinho. Eu puxo, dou uma ajeitadinha, fecho mais o nosso anel mágico que abriu, né? E aí tá pronto o nosso coração. Para colocar a argola, nós vamos usar esses fios que sobraram aí, usando uma agulha de tapeceiro. Com a agulha de tapeceiro, nós vamos costurar os fios na correntezinha da argola. Bem simples e prático. Vou mostrar para vocês como é fácil colocar o nosso chaveirinho no coração. Primeiro eu vou fazer um nó aqui para fechar bem o anel mágico, aquele último ponto, dar uma apertadinha melhor antes de colocar a argola. Fazer um nó duplo bem, para ficar bem resistente e não ficar soltando, para que não fique folgado o coração ou a argola no coração. Depois de fazer o ponto, a gente arruma um pouquinho e com a agulha de tapeceiro, nós vamos costurar a argola no coração. Eu vou pegar esse fio maior, que tá mais fácil, passo pela agulha e agora eu pego a argola e vou costurando, uma costura simples e normal. Posiciono ela mais ou menos como eu quero que fique e aí eu vou passando pelos pontos do coração. Vou passando no coração e na argola para fixar bem a argola do coração. Você pode ir passando quantas vezes você achar melhor, quantas vezes você vai se sentir seguro o suficiente. Eu vou fazendo aqui, agora nós vamos amarrar. Faz o nó simples de toda a vida aí, um nó bem simples e aperta bem para que não corra o risco de soltar e a argola fique frouxa no coração. Aperta bem esse nó aí, gente. Depois, nós vamos esconder os fios. Para esconder os fios, nós vamos pegar a agulha de tapeceiro e pegar e passar a linha, a ponta do fio, pelos pontos na parte de trás do coração. Assim, o fio vai ficar bem escondido. Depois que a gente passar o fio pelos pontos, a gente recorta. E aí, você vai ver que o fio vai ficar completamente escondido, bem tranquilo, sem nenhuma dificuldade muito grande. Pode ser difícil você encontrar o meinho do ponto para você enfiar a agulha, mas com jeitinho vai. Agora a gente corta, finaliza, faz a mesma coisa do outro lado, com a outra pontinha que sobrou, e aí prontinho, está pronto o chaveirinho. Depois nós vamos fazer o nosso tassel. Alguns pode ficar assim, já é um chaveiro. Agora, fazendo o nosso tassel de forma bem simples e rápida, vamos cortar um pedaço de fio. Cortem um pedaço de fio grande. Não cortem um fio muito pequeno, porque se você cortar o fio muito pequeno, vai atrapalhar você na hora de concluir o tassel. Esse tá pequeno, vou cortar um pouco maior. Agora nós vamos enrolar. Pode ser usado papelão, eu vou usar as mãos mesmo. Vou enrolar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou cortar aqui embaixo, pegar um dos fios. Você pode cortar os fios do tamanho maior, os dois, não tem problema. Pega o fio e amarro ele aqui em cima, vou tirar com cuidado para não sair do meio. E vou amarrar, fazendo um nó simples também, viu, gente? E aperta bem esse nó. Bota força nos dedos e aperta bem esse nó. Não deixa ele ficar frouxo, nem folgadinho. Deixa ele bem apertado aí no tassel, para ficar um tassel bem firme mesmo, para não ficar andando a linha pelo meio do nó. Isso, agora vou dar uma ajeitadinha aqui
Deixa eu ver que tamanho mais ou menos eu vou enrolar a próximo fio, mais ou menos desse tanto aqui. Você pode ver a forma que você vai preferir. Deixa eu cortar aqui embaixo logo, para ficar melhor a imagem de como vai ser o tassel. Muito bem, agora nós vamos ver aqui. Você pode ver a posição que você preferir para amarrar aqui o seu tassel. Vou dar uma voltinha nele e agora eu vou dar um nó. Dei uma voltinha, vou fazer um nó. O nó simples, não precisa ser aquele nó, porque a gente vai continuar enrolando, tá? Só amarra para manter firme o lugar que você escolheu para ser amarrado aí, fica mais fácil, tá? Você amarra e agora a gente vai continuar enrolando, fazendo voltas dessa linha ao redor. Você escolhe aí a quantidade de voltas que você achar melhor, que você preferir. Se você quiser uma faixa de amarração mais larga ou mais estreita, você vai ver qual o seu gosto. O que é que você vai achar melhor aí? Para mim, desse tanto está bom. Eu vou agora amarrar, fazendo o nó triplo muito bem apertado, tá, gente? Se você não quiser apertar tanto, também não tem problema, mas deixa bem firme e justo para poder dar aquele efeito mesmo de tassel. Eu não apertei muito, agora eu vou apertar bastante o nó, vou dar mais um para ser um nó triplo bem firme. E agora a parte que eu acho mais chatinha, que é esconder esses fios. Por que que eu acho chatinho esconder esses fios? Porque a gente vai pegar com a agulha, a ajuda da agulha de tapeceiro. Eu vou pegar e passar pelo meio das linhas que nós enrolamos. E como a gente apertou, vai dar um pouquinho de dificuldade na hora de puxar. Por isso, passe um fio de cada vez para facilitar a vida de vocês. Agora, nós vamos passar o outro fio. Passar os dois de uma vez não dá certo, tá? Porque acaba ficando muito grosso e na hora de passar pelo meio de onde você enrolou as linhas, não vai dar certo. A gente passa um de cada vez e ainda assim tem um pouquinho de dificuldade na hora de puxar o fio com a agulha. Deixa eu botar aqui que saiu a agulha. Eu vou cortar para facilitar a ponta que tá muito espalhafatosa. Muito bem. Nós vamos colocar aqui de novo, que saiu, né? E vamos puxar para entrar ali. É um pouco difícil, como eu disse, por causa das amarrações. Você puxa bem para esconder aquele nozinho. Alinha aí embaixo para poder cortar. Alinha bem direitinho para que fique retinho o corte, viu, gente? E prontinho. Cortou. Agora, você tem um tassel. Você pode fazer enfeites, colocar diferente no seu tassel. Aqui, mais ou menos, como vai ficar o chaveiro. Você pode colocar miçangas aqui nessa parte. E aí, então, costurar no coraçãozinho. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer de forma simples, apenas colocar. Eu vou posicionar direitinho, mais ou menos como eu vou querer. Com a ajuda da agulha de crochê mesmo, a gente vai pegar aquele ponto baixo que nós fizemos as correntinhas, pegar um dos pontos e colocar a agulha por trás, de trás para frente e puxar um dos fios do tassel. Depois, no ponto do outro lado do ponto, nós vamos pegar e puxar novamente esse fio. E vai ficar o ponto baixo ali no meio dos dois fios, que vai ajudar a gente a firmar bem, tá? Se você preferir, você pode passar no meio das correntinhas. Também é uma opção até melhor para centralizar. A gente vai dando as voltinhas aqui. Novamente, deem a quantidade de voltas que vocês acharem melhor para poder fazer aqui o seu detalhe do tassel. Vira para a parte de trás e dá um nó. Depois de dar um nó, você dá um nó bem firme, aperta bem para não ficar frouxo e correr o risco do tassel sair do coraçãozinho. Você dá um nó
E depois que você der esse nó, você vai esconder os fios da mesma forma que escondeu quando finalizou a costura da corrente. Pega os fios e esconde por trás. Com a ajuda da agulha de tapeceiro, você vai pegar e ir passando. Como o fio ficou muito pequeno, porque eu acabei cortando o fio pequeno, para te ajudar, você pode colocar primeiro a agulha nos fios que você vai querer passar e não passa a agulha toda. Agora você coloca o fio na agulha e termina de puxar. Uma diquinha para quem fizer que nem eu e fizer o fio pequeno para não ter que fazer todo o processo de novo. Desse outro lado, da mesma forma, coloca primeiro a agulha pelos pontos que você vai esconder o fio e depois você insere o fio na agulha, puxa, esconde os fios e corta tudo bem direitinho. E está pronto o seu chaveiro. Vamos cortar aqui para ficar bem bonitinho. E pronto, algumas pessoas podem colocar peguinhos de cola de silicone para poder firmar e não ficar soltando. Mas não acho necessidade, não precisa. E tá pronto o seu chaveirinho de coração com tassel. Simples, muito bonito, ótimo para dar como lembrancinha, tanto para os seus clientes, como para lembrancinha de que você queira dar para alguém. Uma coisa simples e especial.